10º passo. Continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. Quando vamos praticando os 9 primeiros passos, estamos nos preparando para a aventura de uma nova vida. Mas, ao nos aproximarmos do 10º passo, começamos a nos submeter à maneira de viver dia após dia, em tempo bom ou mau. Então vem a prova decisiva. Podemos permanecer sóbrios, manter nosso equilíbrio emocional e viver utilmente sob quaisquer condições? Uma olhada contínua sobre nossas qualidades e defeitos e o firme propósito de aprender e crescer por esta forma são necessidades para nós. Nós, alcoólicos, aprendemos isso de maneira difícil. Em todos os tempos e lugares, é claro, pessoas mais experientes adotaram a prática do autoexame e da crítica impiedosa. Os sábios sempre souberam que alguém só consegue fazer alguma coisa de sua vida depois que o exame de si mesmo venha a se tornar um hábito regular. Admita e aceite o que encontre, e então tente corrigir o que lhe pareça errado, com paciência e perseverança. Um ébrio não pode viver bem hoje se está com uma terrível ressaca, resultante do excesso de bebidas ontem ingerido. Porém, existe outro tipo de ressaca que todos experimentamos, bebendo ou não. É a ressaca emocional, fruto direto do acúmulo de emoções negativas sofridas ontem e às vezes hoje. O rancor, o medo, o ciúme e outras semelhantes. Se queremos viver serenamente hoje e amanhã, sem dúvida temos que eliminar estas ressacas. Isto não quer dizer que devamos perambular morbidamente pelo passado. Requer, isto sim, a admissão e correção dos erros agora. No inventário podemos pôr em ordem o nosso passado. Feito isso, nos tornamos de fato capazes de deixá-lo para trás. Se nosso balanço é feito com cuidado e se tivermos obtido paz conosco mesmo, segue-se a convicção de que os desafios do amanhã poderão ser encarados à medida em que se apresentem. Embora todos os inventários, em princípio, sejam iguais, a ocasião os faz diferentes. Há o relâmpago, feito a qualquer hora, toda vez em que nos encontremos enredados. Existe o do fim de cada jornada, quando revisamos os acontecimentos das últimas 24 horas. É neste verdadeiro balancete diário que acreditamos a nosso favor ou debitamos contra nós as coisas que julgamos bem ou mal feitas. De tempo em tempo surgem as ocasiões em que, sozinhos ou assessorados pelos nossos padrinhos ou conselheiros espirituais, fazemos a revisão atenta de nosso processo durante a última etapa. Muitos AAs costumam fazer uma limpeza geral em cada ano ou período de 6 meses. Outros de nós também preferem a experiência de um retiro, onde, isolados do mundo exterior, calma e tranquilamente, podem proceder à autorrevisão e à meditação sobre os resultados. Não são estas práticas mata-prazeres e meras consumidoras de tempo? É mesmo necessário que os AAs passem a maior parte de suas horas acordados, revendo cansativamente seus pecados por ação ou omissão? De forma alguma. O inventário só é difícil pela falta do hábito da autoanálise meticulosa. Uma vez que esta saudável prática tenha se tornado rotineira, passará a ser tão interessante e proveitosa que não nos daremos conta do tempo tomado. Pois os minutos ou horas passados em autoexame certamente terão o condão de tornar mais leves e felizes as horas restantes do dia. Com o passar do tempo, os inventários passarão a fazer parte integrante de nossa vida diária e não serão coisas raras ou à parte. Antes de saber o que seja um inventário relâmpago, devemos verificar qual o tipo de ambiente em que ele pode funcionar. É um preceito espiritual, o de que cada vez que estamos perturbados, seja qual for a causa, alguma coisa em nós está errada. Se, ao sermos ofendidos, nos irritamos, é sinal de que também estamos errados. Mas esta é uma regra sem exceções? Que é do rancor justificável? Se alguém nos enganar, não temos o direito de ficar magoados? Não podemos com razão ficar zangados com os hipócritas ou farisaicos? Para nós em AA, as exceções são sempre perigosas. Descobrimos que devemos deixar o rancor, embora justificável, para aqueles que possam melhor controlá-lo. Poucas pessoas foram mais atingidas pelos ressentimentos do que nós alcoólicos. Não tinha importância o fato de nossas mágoas serem justificadas ou não. Uma explosão de mau gênio podia estragar o nosso dia e um sentimento de revolta bem alimentado tinha força para nos tornar miseravelmente inúteis. Além do mais, nunca fomos capazes de distinguir se uma reação rancorosa era ou não justificada. A nosso ver, sempre tínhamos razão. A ira, aquele luxo ocasional a que se podem dar as pessoas mais equilibradas, podia transtornar nossas emoções por um período longo de tempo.
Essas bebedeiras secas, com frequência, nos levavam diretamente à garrafa. A mesma coisa acontecia quando sofríamos outros distúrbios, como o ciúme, a inveja, a autopiedade ou o orgulho ferido. Um inventário relâmpago, levantado no meio de tais perturbações, pode ser de grande valia para acalmar as emoções tempestuosas. O inventário de cada jornada é aplicável às situações que surgem nas 24 horas correspondentes. É preferível deixar o estudo das dificuldades que existem já há mais tempo para momentos reservados deliberadamente a esse fim. O inventário rápido visa nossas variações de humor diárias, especialmente aquelas quando pessoas ou novos acontecimentos nos desequilibram e nos levam à tentação de cometer enganos. Em todas essas situações, necessitamos de autodomínio, análise honesta de tudo o que se encontra envolvido, disposição para admitir nossa culpa e, igualmente, para desculpar as outras pessoas. Não há motivo para cair em desânimo quando recaímos nos equívocos dos nossos hábitos antigos, pois estas disciplinas não são fáceis. Seguimos à procura do aperfeiçoamento, não da perfeição. Nosso primeiro alvo deve ser o desenvolvimento do autodomínio, que é a mais alta das prioridades. Quando falamos ou agimos precipitada ou imprudentemente, nossa capacidade de fazer justiça e ser tolerante se evapora imediatamente. Uma só palavra dura ou um julgamento leviano pode estragar nossas relações com outra pessoa por todo um dia ou talvez um ano. Nada traz mais proveito do que o controle da língua ou da pena. Devemos evitar a crítica mal-humorada e os argumentos contundentes. O mesmo vale para o amu ou o desdém silencioso. Estas são armadilhas para as emoções feitas com orgulho e espírito de vingança. Precisamos o quanto antes nos desviar dessas armadilhas. Quando sofrermos a atração dessas iscas, devemos estar preparados para recuar um passo e ganhar tempo para refletir. Pois não poderemos sequer pensar ou agir da maneira certa antes que o domínio próprio tenha se tornado em nós um hábito automático. Não são somente os problemas inesperados e desagradáveis que requerem o autodomínio. Precisamos ser igualmente cuidadosos quando começamos a assumir certa importância e alcançar sucesso material. Pois jamais alguém amou tanto os triunfos pessoais como nós os amamos. Bebemos do êxito como se for um vinho que sempre nos deixava exultantes. Bastava que a fortuna nos sorrisse por algum tempo para que nos entregássemos a fantasias de vitórias ainda maiores sobre pessoas e situações. Assim, cegos pelo orgulho da autoconfiança, éramos capazes de bancar pessoas cheias de si, fazendo, é óbvio, com que os outros, enojados ou feridos, se afastassem de nós. Agora que estamos em AA, sóbrios e ganhando de novo a estima de nossos amigos e companheiros de trabalho, descobrimos que ainda precisamos exercer severa vigilância sobre nós mesmos. Como segurança contra a mania de grandeza, podemos com frequência nos deter, lembrando-nos que estamos sóbrios hoje, somente porque Deus o quis, e que qualquer vitória que porventura estejamos gozando é mais êxito dele do que nosso. Finalmente começamos a perceber que todas as pessoas, inclusive nós, estamos até certo ponto emocionalmente doentes e frequentemente errados. E então, aproximando-nos da verdadeira tolerância, conhecemos o real significado do amor ao próximo. Enquanto progredimos, vai se tornando cada vez mais evidente o fato de que não faz sentido ficarmos zangados ou ofendidos com pessoas que, como nós, estão sofrendo dos males ou desajustes peculiares ao crescimento. Tão radical mudança em nossa maneira de ver as coisas levará tempo, talvez muito tempo. Raras pessoas podem de verdade afirmar que amam a todas as outras. Dentre nós, a maioria terá que admitir ter amado apenas alguns outros semelhantes, não ter tomado conhecimento de muitos, contanto que não nos criassem problemas, e quanto aos demais, ter chegado a nutrir por eles, na realidade, antipatia e até mesmo ódio. A despeito dessas atitudes serem muito comuns, nós, AAs, sentimos que precisamos de alguma coisa muito melhor para manter o nosso equilíbrio. Não nos aguentaremos por muito tempo se mantivermos o ódio arraigado em nosso interior. A ideia de que podemos amar possessivamente a alguns, ignorar a muitos e continuar a temer ou odiar quem quer que seja, deve ser abandonada, mesmo que seja um pouco de cada vez. Podemos tentar parar de fazer exigências descabidas àqueles a quem amamos. Podemos mostrar bondade onde não havíamos demonstrado nenhuma. Podemos começar a praticar cortesia e justiça com aqueles de quem não gostamos, quem sabe até fazendo um esforço especial para entendê-los e ajudá-los. Cada vez que desapontamos qualquer dessas pessoas, está em nós admiti-lo imediatamente, sempre perante nós, e se houver utilidade, perante elas também.
A cortesia, a bondade, a justiça e o amor são as chaves da harmonia entre nós e praticamente todas as outras pessoas. Na dúvida, sempre podemos fazer uma pausa dizendo: seja feita a sua vontade e não a minha. Com frequência podemos indagar de nós mesmos: hoje estou fazendo aos outros o que gostaria que fizessem comigo? Ao anoitecer, talvez na hora de dormir, muitos de nós fazem o balancete do dia. É uma boa hora para lembrarmos de que nem sempre o resultado do inventário está escrito com tinta vermelha. Seria mesmo ruim o dia em que nada tivéssemos feito acertadamente. Aliás, durante as horas em que estamos acordados, geralmente praticamos uma porção de atos construtivos. As boas intenções, os pensamentos puros e as obras meritórias estão aí. Mesmo quando tenhamos nos esforçado e falhado, podemos considerar o fato como um dos mais positivos. Sob estas condições, as dores do fracasso se transformam em vantagem. Dela recebemos o estímulo de que necessitamos para prosseguir. Um conhecedor do assunto disse uma vez que a dor era a pedra de toque de todo o progresso espiritual. Nós, podemos concordar de coração com ele, pois sabemos que antes da sobriedade vem, obrigatoriamente, o sofrimento resultante da bebida, assim como antes da serenidade vem o desequilíbrio emocional. Ao passarmos os olhos pela coluna de débitos do razão de cada dia, devemos examinar cuidadosamente a motivação de nossos pensamentos e atos que nos pareçam errados. Na maioria dos casos, não nos será difícil distinguir e entender nossos motivos. Quando orgulhosos, irritados, ciumentos, angustiados ou medrosos, agíamos de conformidade com esses sentimentos. Aqui basta o reconhecimento de que pensamos ou atuamos erradamente, que tentemos visualizar que tipo de comportamento teria sido melhor e tomemos decisão de, com a ajuda de Deus, levar para o amanhã estas lições, fazendo, é claro, as reparações até aqui negligenciadas. Porém, em circunstâncias diferentes, só uma investigação mais acurada poderá revelar quais foram nossos verdadeiros motivos. Há casos em que nossa velha inimiga, a racionalização, terá entrado em cena para justificar uma conduta indiscutivelmente errada. A tentação aqui é imaginar que tínhamos boas razões e justos motivos, quando não os tínhamos. Desejando triunfar numa inútil e banal discussão, forjávamos crítica construtiva. Estando ausente a pessoa avisada, achávamos que estaríamos ajudando os outros a compreendê-la, quando na realidade nosso motivo era diminuí-la para que nos sentíssemos superiores. Sob o pretexto de que precisam tomar uma lição, às vezes atacamos aqueles que amamos quando o que queremos é pura e simplesmente puni-los. Quando queríamos atrair sobre nós simpatia e atenção, ficávamos deprimidos e nos punhamos a queixar que nos sentíamos mal. Esta estranha característica do complexo mente-emoção, este desejo pervertido de ocultar atrás do bom motivo o errado, se infiltra nos atos humanos de alto a baixo. Este tipo de hipocrisia, sutil e ilusória, pode se esconder sob o ato ou pensamento mais insignificante. Aprender a identificar, admitir e corrigir estas falhas todos os dias constitui a essência da edificação do caráter e da vida reta. O sincero arrependimento pelos danos causados, a gratidão genuína pelas bênçãos recebidas e a disposição de tentar realizar melhores coisas amanhã serão os valores permanentes que procuraremos. Tendo, dessa forma, feito o exame meticuloso de nosso dia, sem deixar de incluir as coisas bem feitas e tendo vasculhado nossos corações sem medo ou concessões, estamos realmente prontos para agradecer a Deus todas as graças recebidas.